Hoje é dia 11 de dezembro de 2021, 14 horas em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar nesta terça-feira e optamos pela leitura desta obra, Lírios de Esperança. Lírios de Esperança é uma obra produzida pela editora do For, trazida à terra pela Irmãs do For, pela psicografia de Vanderlei S. de Oliveira. Lírios de Esperança é um livro da série Atitudes de Amor e uma nota da editora. Conheça a trajetória de ceareiros espíritas que desencarnaram sob o peso das ilusões, mas encontraram em si a força divina para a reconstrução e recomeço de suas vidas, motivados pela esperança na conquista de bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor dos amigos espirituais nos jardins celestes da divina providência. Maria Modesto Cravo prefacia esta obra da seguinte maneira: ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso, sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida terrena, Irmãs do For abdica da visão derrotista de falência, queda irremediável, para alertar ao homem terreno sobre quanto lhe compete realizar em clima de sacrifício e renúncia em favor de si mesmos, quando bafejado pelas benesses da doutrina espírita. Estamos no capítulo 24. Capítulo 24, ele fala sobre geração solidária. Passagem do capítulo 18, item 29 da Gênese. Gênese de Kardec. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Irmãs do For, sob o título Geração Solidária, capítulo 24 do livro, Lírios de Esperança, diz o seguinte: após intenso labor em dias seguidos de socorro e sacrifício, Dona Modesta convidou Cícero Pereira, que é o professor, Marcondes e Selena para um instante de entretenimento em sua residência nas cercanias do Hospital Esperança. O momento era de intimidade. A anfitriã conservava os velhos traços da hospitalidade mineira. Uma boa xícara de chá refazente era servido enquanto a conversa absorvia-os em clima de descontração. Quanta dor nestas plagas, manifestou Selena. A vida espiritual tem também suas alegrias, não é mesmo, Dona Maria? Atalhou o professor Cícero Pereira. É verdade, muitas alegrias. Dona Modesta foi informada em conversas de rotina com servidores do hospital que a senhora guarda
vínculos profundos com algumas criaturas no plano físico, seria a mentora deles, a Selena. A história é longa. Deseja mesmo conhecê-la? Adoraria, Dona Modesta. Estávamos na década de 40. O Sanatório Espírita Uberabense comemorava conquistas essenciais junto ao trabalho desobsessivo dos pacientes. Inácio, na condição de médico humanitário e investigador, sob tutela de Eurípides, que se valia das minhas faculdades sensitivas, desenvolvia métodos de recuperação jamais imaginados. Nossa reunião de intercâmbios obedecia a um critério de espontaneidade. Que saudades desse tempo inesquecível. Apenas um lembrete, né? Reuniões de critério de espontaneidade. Veja bem o esforço que o movimento de unificação está fazendo para engessar a mediunidade. Começaram a aparecer da parte do Dr. Bezerra de Menezes, a esse tempo, alguns pedidos de socorro para as almas tratadas, com um desvelado carinho para o benfeitor. Pelo benfeitor. Seu amor era tanto que me penalizava pela situação daqueles espíritos. Alguns deles eram justiceiros. Assalariados de organizações ligadas aos dragões da maldade. Doutor Bezerra dizia: o socorro medianímico a essas almas tombadas significa o trabalho paciente de investir no futuro luminoso da humanidade. Um dia, eles usarão a força e a inteligência de que são depositários na implantação do reinado do bem. Falta-lhes direção. Nossa tarefa, portanto, reveste-se de grande importância ante o contingente de medidas levadas a efeito pelos organizadores planetários em favor dos destinos regenerativos de nossa amada Terra. Laços estreitos nos ligam a esses corações na tessitura do tempo. Naquele tempo, nunca vou me esquecer, em um sábado, no início da década de 50, após desgastantes atividades no sanatório, fui me refazer um pouco em meu quarto, estava sentado à beira da cama, quando adentrou Eurípides e ele me disse: Dona Modesta, temos que ter muito carinho com essas almas. Aqui estamos assistindo nas reuniões de intercâmbio. Perguntei-lhe espontaneamente: benfeitor, existe algum motivo especial? Nossos irmãos têm medo da reencarnação, querem proteção, temem novos fracassos. Como peregrinarem pelo caminho obscuro da justiça impiedosa, sabem que também poderão ser cobrados e castigados. Como poderei ajudar, querido benfeitor? Eles estão sendo preparados para um glorioso futuro. Sabem que a senhora tem o tempo de vida já traçado. Sabem também que é esperada por aqui para assumir graves responsabilidades
junto ao Hospital Esperança. Então, muitos deles, especialmente os que guardam vínculos com o nosso passado, têm nos pedido tutela e amparo. Regressarão nesta década e na seguinte com tarefas definidas, as décadas de 40, de 50. Terem condições de realizar algo? Eles esperam que os conforte com a promessa de assisti-los ao longo da tarefa de reerguimento consciencial na carne. Pedem o seu aval, Dona Modesta. Mas não seria melhor o Inácio, quem os doutrina, fosse o responsável por este afiançar? Ou mesmo você, benfeitor, já que encontra liberto do corpo e lhes dá tanto carinho? Modesta, eles sentem o seu amor materno, querem a senhora e já têm o nosso consentimento. E o que eu preciso para fazer parte, para que acreditem que realmente terei condições ou irei ampará-los? Regressaremos com muitos deles nas reuniões para diálogo, onde estas promessas poderão ser promovidas, promessas sob a luz e a tutela do nosso Nazareno. Mas podereis saber a razão de tão carinhosa manifestação de carinho do Dr. Bezerra para esses corações? Eles retornam como lírios da esperança, colhidos junto aos charcos pantanosos de seu passado e preparados pelo paladino do amor, com missões junto à obra redentora do Cristo. Querido benfeitor, com tantas luzes, com as lutas e sentimentos, como podem ser mensageiros do Cristo? Trazem o coração encharcado de muitas culpas, cravado de dores. Entretanto, são almas valorosas pelas disposições comunitárias a que apresentam em inúmeras trajetórias carnais. Dona Modesta, para que possa entender como Deus assiste almas deste porte moral, estude o belíssimo texto A Geração Nova, contido em A Gênese de Allan Kardec. Aí vamos retornar ao texto. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que os são retardatários porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e até do exemplo, ou seja, o mau exemplo de outrem. Foi assim que me vi compelida a fazer infinitas promessas nos últimos 50 anos
tutelando estes nossos queridos durante a minha peregrinação pela carne, junto a inúmeras almas desoladas, seja na reunião mediúnica ou mesmo fora do corpo, durante o repouso, envolvia-os em emotivos acordos de sensibilidade e ternura. Acreditavam solenemente em mim e tornei-lhes mãe em espírito. Eu passaria para cá e eles para o corpo físico, com sinceridade, conquanto no corpo não tinha ideia, uma ideia satisfatória dentro do meu espírito indagador sobre como proveria semelhante destinos. Desencarnei e uma das primeiras iniciativas do Dr. Bezerra foi dizer-me que precisava conhecer meus filhos. Esses meus filhos adotivos na Terra, que foram atendidos pelas minhas faculdades mediúnicas. Lembro-me da primeira criança visitada. Era ainda uma menina muito clara. Ao vê-la, chorei copiosamente, sem entender exatamente a razão destes prantos. Visitei um a um e verti lágrimas e mais lágrimas. Eram quase 30, todos médiuns, espalhados por este país do Evangelho, passaram a fazer parte intensa de minhas realizações nesta casa de amor. Então, pouco a pouco, com tenazes lutas interiores, buscando sua redenção, eles estão pouco a pouco com tenazes lutas interiores buscando sua redenção. Com o tempo assumirão suas tarefas doutrinárias. Tenho procurado auxiliá-los, orientá-los, uni-los pelos laços sacrossantos da fraternidade e pela afinidade de propósitos. O cumprimento do compromisso assumido significa redenção espiritual para muitos deles. Acompanhar os passos de meus tutelados tornou-se a mais gratificante tarefa, Selena. Tenho muitas alegrias quando os vejo ajustados, crescendo. Mas nem tudo tem sido facilidade e pura alegria. Muitos têm sofrido as cruéis lâminas da justiça que um dia também aplicaram sem o amor. À frente de responsabilidades imensas, sucumbem sob a expiação do orgulho e ímpetos de mando. Estão aprisionados às teias do personalismo e esse estado mental de centralização em si mesmos. Repetindo, muitos têm sofrido as cruéis lâminas da justiça que um dia aplicaram sem o amor. À frente de responsabilidades imensas, sucumbem sob a expiação do orgulho e dos ímpetos de mando. Estão aprisionados às teias do personalismo, esse estado mental de centralização em si próprios. Outros, conquanto em tenazes provas, prosseguem intimorados, embora carentes de apoio incondicional.
Selena novamente pergunta: a senhora consegue assisti-los, dona Modesta? Com o tempo vim a ser mais esclarecida a respeito dos meus laços com aquelas criaturas. Além de elos do pretérito, faziam parte do grupo escolhido pelo Dr. Bezerra para compor a geração solidária, compromisso mais amplo do que eu mesma poderia imaginar. A história sensibilizava Selena, Marcondes, como de costume. O momento de entretenimento entre almas ávidas por aprenderem tornava-se repasto educativo. Curioso com a nova expressão geração solidária. Marcondes questionou: pode nos explicar o que seja a geração solidária? Creio que o professor Cícero é a pessoa certa para falar do tema. Ele, inclusive, depois do desencarne, chegou a cooperar no renascimento de alguns deles, de alguns integrantes do grupo. Sem pestanejar, o professor participou da conversa por primeira oportunidade. Em razão da índole mental dos que organizaram o movimento espírita brasileiro, Dr. Bezerra, antecipando medidas preventivas contra o excesso institucional, em plena década de 40, iniciou os preparativos para reencarnar 80 líderes com tarefas definidas junto à coletividade doutrinária. A geração solidária tem este nome porque a solidariedade indistinta, acima de quaisquer preconceitos ou bandeiras, seria o traço moral marcante deste grupo. Repetindo, a geração solidária tem este nome porque a solidariedade indistinta, acima de quaisquer preconceitos, bandeiras, seria o traço moral marcante deste grupo. Somente os solidários constroem a benevolência efetiva, a benevolência legítima. Se formos apenas tolerantes e bons trabalhadores, sem o quinhão da solidariedade, corremos o risco de construir obras circunscritas ao raio de nossas necessidades e interesses. Repetindo, se formos apenas tolerantes e bons trabalhadores, sem o quinhão da solidariedade, corremos o risco de construir obras circunscritas ao raio de nossas necessidades e interesses. A solidariedade é composta pelos exercícios da inteligência, ação sacrificial e desprendimento. Repetindo, a solidariedade é composta pelo exercício da inteligência, ação sacrificial e desprendimento. É transcender o limite da primeira, ou seja, da inteligência, para a segunda milha, ou seja, é para aquele que te pede caminhar 1000, vá com ele outros 1000, conforme o ensino de Jesus.
Seriam, portanto, os arejadores daqueles que fomentam o oxigênio ante os rigores das convenções, capazes de asfixiar os melhores programas de elevação e progresso. Apenas um comentário que até agora, onde a gente viu nesse livro, o movimento de unificação e aquele processo de engessar o trabalho mediúnico, tirando dele a espontaneidade, sob a desculpa, sob a justificativa de que nós precisamos ter cautela para que não ocorram mistificações, para que a gente não seja enganado, então é necessário, como diz, desconfiar muito e, no final das contas, isso engessou o trabalho mediúnico. E já prevendo isso, o doutor Bezerra, então, encaminha esse pessoal para arejar, Então ele diz que a solidariedade é um exercício de inteligência, de sacrifício e desprendimento. Que tais pessoas iriam ser os arejadores que fomentam o oxigênio ante os rigores das convenções, capazes de asfixiar os melhores programas de elevação e progresso. Aí, um deles questiona: seriam então preparados diretamente pelo Dr. Bezerra? Aí o professor continua: um grupo de educadores ligados ao coração de Eurípides passaram a ser os preceptores do projeto à frente de Comênios, almas de elevado estirpe moral que prepararam os 80 líderes com as mais legítimas noções de educação pelo coração, acendendo a chama da aspiração de um porvir redentor para com todos eles. Até hoje continuam velando pelos passos de nossos irmãos, devidamente orientados. Os 80 servidores foram incumbidos de romper com os limites, ampliando os horizontes das áreas a que cada qual ficou responsável. Ampliariam conceitos e trabalhariam com intuito renovador na comunidade doutrinária. Atuariam em quais áreas? Vem a carga novamente, Marcondes. 30 deles com programas de mediunidade, cuja missão seria dilatar a noção sobre a interação das sociedades física e espiritual, culminando em uma missão mais realista, multifacetada da vida extrafísica. Outros 30 seriam os expoentes da cultura, pensadores com missão de fertilizarem a gleba com a visão pluralista, rica de diversidade, cujos conceitos dilatassem a fé racional, solvendo dogmatismos, preconceitos. Os 20 operários para a fundação de institutos com traços organizacionais da cidadania espírita, uma interação de conhecimentos e um campo de trocas para alavancar o progresso social, o processo social. A geração solidária tem por missão corroborar com a implantação do período social do Espiritismo previsto por Kardec na Revista Espírita de novembro de 1869. A estes 80 corações foi entregue a santificada oportunidade de edificarem os pilares para o tempo da maioridade da coletividade doutrinária. Conseguirão mudar sozinhos a feição do movimento? Apenas 80 pessoas? Novamente Marcondes. São 80 mentes com grande poder de influência na formação de opinião. Entretanto, em torno deles,
estende-se uma cadeira de milhares de corações ligados pelos laços de cooperação, afinidade. Eles são ou serão apenas os detonadores das referências de transição entre um tempo de mutações céleres, mudanças muito rápidas e necessárias do conhecimento espírita. 80 arautos que estimularão em tese a renovação de modelos institucionais, das práticas doutrinárias, do perfil moral do verdadeiro homem de bem. Alargarão horizontes e referências éticas para a comunidade no iniciar do milênio, focadas no trabalho em equipe e no compromisso com a causa e não com a casa. Então, veja bem que interessante. Alargarão horizontes e referências éticas para a comunidade no iniciar do milênio, focadas no trabalho em equipe e no compromisso com a causa e não com a casa. Apesar das lutas que carregam, poderíamos considerá-los missionários? Está lá o Marcondes novamente. Aí vem o professor Cícero Pereira. São almas com experiências sucessivas nas áreas em que assumiram compromissos. Eles são apenas os detonadores das referências de transição entre um tempo de mutações céleres e necessárias ao conhecimento espírita. Esses 80 arautos estimularão em tese a renovação dos modelos institucionais, das práticas doutrinárias e do perfil moral do verdadeiro homem de bem. Alargarão horizontes, referências éticas para a comunidade no iniciar do milênio, focadas no trabalho em equipe e compromisso com a causa e não com a casa. Apesar das lutas que carregam, poderíamos considerá-los missionários? São almas com experiências sucessivas na área em que assumiram compromisso. Os médiuns são corações que já estagiaram nas furnas da maldade, guardando em seu psiquismo uma clara ideia das movimentações da perversidade, dotados de larga resistência moral. Serão sementes de serviço socorrista complexo na criação de novos modelos de relação espiritual. Os pensadores são os corações que desenvolveram a arte de comunicar ideias novas, conectadas à base universalista do Espiritismo, convergindo a ação espírita para uma relação sadia e uma ética de cidadania com a sociedade. O grupo dos dirigentes é composto por almas que dominam larga habilidade para a criação de novos modelos de trabalho, cooperação em rede. Quer dizer que reencarnaram na década de 40? Selena questiona. Alguns nos fins de 40 e a maioria na década de 50. Esses 50 líderes poderão falhar? São cartas vivas de esperança a serviço da obra redentora do Cristo. São as sementes férteis de novos tempos. Virão depois os cultivadores, os arautos de uma nova civilização no campo social. Existem chances enormes de se desviar, entretanto, o contingente de dor e amargura experimentado nos sucessivos fracassos de outras tentativas ser-lhes-ão
o esteio seguro e promissor. Além disso, pela envergadura da tarefa a que se submetem, serão alvo de muito amparo, tendo em vista a natureza árdua de suas missões. E como estão hoje? Um dos Selena questiona. Pouco mais de 20% cumprem suas tarefas a contento. 60% estão inseguros sobre os rumos a tomar em suas atividades ante as ameaças do tradicionalismo. E quase 20% já desistiram totalmente. Muitos dirigentes renderam-se ao comodismo. Alguns médios entregam-se ao interesse pessoal. E quase todos os pensadores transformaram-se em rigorosos juízes da seara com sua habilidade de enxergar. Em tese, excetuando os que se mantiveram fiéis, os demais fascinaram-se com as sugestões do cansaço ou da excessiva capacidade de filosofar, questionar sem realizar. Meu Deus! Então 20% desistiram? Mas como pode ser? Não foram preparados pelo Dr. Bezerra? Suas ideias, querido amigo, refletem o espírito de menor esforço, uma ilusão comum à maioria dos seguidores do Cristo. Somente estudando com atenção o capítulo evangélico de Maria de Magdala, encontraremos entendimento preciso sobre quem são os trabalhadores da última hora. Esses 20% não desistiram por simples opção. Em verdade, sequer chegaram a ter consciência da missão a que lhe estava sendo destinada. Você quer imaginar o quanto o céu depositou em seus ombros? Eles não foram avisados? O Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, no capítulo 21, item 9. Outra consideração, os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si próprios. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira, dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas, eles próprios se arvoram, se dão como enviados do Cristo. O primeiro é humilde, modesto, o segundo orgulhoso, cheio de si, fala com altivez, e como todos os mandazes, parece sempre temeroso de não serem ouvidos, de não terem um crédito. Portanto, uma missão verdadeira nunca é revelada, é descoberta, é construída. Somente agora, depois do serviço sacrificial de quantos se mantêm firmes na empreitada, convém nos dar notícia ao mundo físico sobre o assunto. Considerando a extensão das responsabilidades assumidas por esses arautos da diversidade. Esses 80 homens e mulheres estão em plena maturidade das forças físicas. Essa boa nova chegar-lhes-á como estímulo renovador e confirmação oportuna aos roteiros luminosos que escolheram para suas existências. Isso não vai incentivar-lhes a vaidade? Para os decididos, será visto como responsabilidade adicional. Para os indecisos, será um incômodo educativo. Para os desistentes, é um alerta recuperativo, ou seja, em nenhum dos casos vai estimular a vaidade, porque já fracassaram muito. Quem decidiu trabalhar, responsabilidade adicional. Para quem está indeciso, um alerta, um incômodo. Pega firme. E para os desistentes, um outro alerta de recuperação. E Marcondes ficou ali meio constrangido. Pode indagar, Marcondes,
não tenha receio de alguma eventual curiosidade inútil. E todos ainda estão na carne, professor? Sim. E se falharem? 80 são os chamados. Se não fizerem, vamos nas esquinas, como lá na prédica evangélica das bodas. Contudo, alguns recursos de proteção, estímulo, poderão ser suspensos. E qual o objetivo da retirada desses recursos? Deixarem os irmãos da carne colherem o fruto amargo da inconsciência, com a qual aprenderão melhor a cuidarem dos tesouros celestes. Não será um ato de covardia e abandono? Querido amigo, a misericórdia não pode incentivar a proliferação do joio na leira divina quando chega um instante inevitável da ceifa. Se a providência atua incessantemente, ainda que abonando falhas e desajustes, é porque ao lado do joio nocivo emergem lentamente as sementes viçosas. Porém, se as sementes promissoras por algum motivo deixam de ser lançadas na calva fria do sacrifício para oferecerem um fruto desejável, então o Senhor da vinha deve tomar medidas para não perder a colheita de esperança e de paz, de segurança de sua obra. Tocada pela resposta, Selena questiona: as missões de nossos companheiros permanecerão sempre restritas às áreas específicas? Nem sempre, Selena. Alguns deles, devido aos ímpetos de servir, aprender, poderão estagiar nos 3 campos distintos, sendo que serão mais hábeis, em particular, naqueles em que foram melhor preparados. Encontraremos, por exemplo, médiuns que serão difusores da doutrina da cultura nova, podendo vir a ampliar sua esfera na ação da fundação de institutos de cidadania. Quando serão preparadas novas missões para o momento ou para o movimento espírita? Minha filha, todos os dias são preparadas mentes, corações, pelo Espírito Verdade, para servirem na sua obra. Não imaginem que a geração solidária como um acontecimento isolado ou de importância histórica incomparável. Então o Dr. Bezerra já preparou outros missionários. Não somente ele, mas todos os servidores do amor incondicional não cessam em medidas para a implantação do bem na terra. Repetindo. Então o Dr. Bezerra já preparou outros missionários, não somente ele, mas todos os servidores do amor incondicional. Não cessam em medidas de implantação do bem na terra. A geração solidária foi apenas a primeira leva coletiva de espíritos que fizeram seu projeto reencarnatório a partir de missão delineada integralmente dentro desse hospital. O Hospital Esperança, após quase uma década de funcionamento, já foi criado no iniciar da década de 30, trabalhos que foram especializando a ponto de constituir um núcleo avançado nas reencarnações, de preparo para reencarnações, conquanto não seja a especialidade do hospital. O Dr. Bezerra solicitou a Eurípides ajuda para comunidades espíritas nos idos de 1940. Depois deles, tivemos milhares de almas com o renascimento corpóreo programado nesta mesma casa, sob a tutela de nosso diretor, Eurípides. Todos no meio espírita, na maioria, alguns servem em comunidades estrangeiras, outras, onde o coração de Eurípides guarda imensos compromissos.
Pode nos dar uma ideia, professor? Na Grécia, na Abissínia, apesar de não serem missionários, creio que este grupo tem alguma qualidade em comum para terem sido escolhidos. Concorda, professor? Marcondes novamente questiona. Concordo, Marcondes. São almas que trazem em comum uma excelente qualidade. Estão cansados de errar. Faliram inúmeras vezes em tarefas coletivas. Conhecem bem os atalhos da perdição. Mas esta qualidade, falidas, cansadas de errar, lhes bastará? O professor já havia dito então que eles guardam extensa bagagem política, intelectual e religiosa. Conhecem bem os atalhos da perdição. Aí ele continua a explicação. Cansados do mal, repudiam antes de tudo em si mesmo o mal que irão combater na lei cristã. Tornam-se desta forma portadores de uma apólice de segurança contra os velhos ímpetos, de ver os problemas de fora e não por dentro. Com essa qualidade, colocarão a missão acima de quaisquer outras realizações de suas vidas. Somente então descansarão de si próprios, servindo, amando, aprendendo, sacrificando. Perdoe-me a insistência, professor, mas o senhor ainda não me respondeu. Somente com essas qualidades irão ter êxito? Jamais podemos assegurar êxito a quem quer que seja uma reencarnação, Marcondes. Tomamos sempre providências cautelares. Hospital Esperança lhe será abrigo, ninho de refazimento. Todavia, para ser mais claro, posso lhe assegurar que somente esse quesito pode não ser suficiente contra a lisonja, o afago, no ego e o personalismo. Confiamos muito mais em outra medida de vigilância adotada em seus projetos reencarnatórios. Qual é? Questiona Marcondes. A condição de parceiros afetivos, corações que lhes serão arrimo emocional indispensável ao tentando. O senhor está falando da proteção espiritual especial? Não, a proteção será especial no que tange ao recurso de nosso plano. Nenhum projeto de amor sobrevive sem vínculo de amparo, sem um círculo de amparo, trincheiras de amor ao Cristo. Os ataques sutis dos antipatizantes do bem se renovam a cada dia com inteligência, com persistência. Contudo, por mais misericórdia de nossa parte, os que nos achamos fora da matéria densa não ultrapassam o valor dos parceiros afetivos que o homem pode contar em seu próprio plano de ação. Que parceiros são esses, professor? Estou falando do lar, Marcondes, o sagrado átrio das operações de crescimento da alma. Estou falando da família, Marcondes, especialmente a família espiritual com a qual esses bandeirantes inexoravelmente haverão de contar ante tais desafios. Quaisquer grupos ou equipes que lhes devotem amor sem exigência, qualquer grupo ou equipes que lhes devotem amor sem exigência,
ser-lhes um repasto, fonte de ânimo para a jornada. A família espiritual, professor, velha questão subjetiva para mim. Já tive muita decepção em acreditar em um ou em outro que, a priori, pensei que fizesse parte da minha família espiritual. Sempre ouvi a expressão, mas somente agora, estando fora do corpo físico, começo a me interessar pelo tema. Como reconhecer a família espiritual? Dona Modesta, atenta ao diálogo entre Marcondes, Selena e o professor, termina seu chá e, com muita fleuma, inquiriu ao professor: permita-me. Ninguém melhor do que a senhora, Dona Modesta, para falar do assunto. Marcondes, Selena. A família espiritual é constituída pelos corações que, na tessitura do tempo, criaram laços afetivos profundos, sendo que em muitas ocasiões esses laços foram desprezados pela desonra moral. Ainda assim, durante o monturo das decepções, das mágoas, o amor é o esteio da família espiritual. Repetindo, a família espiritual, meus amigos, é constituída pelos corações que, na tessitura do tempo, criaram laços afetivos profundos, sendo que, em muitas ocasiões, esses laços foram desprezados pela desonra moral. Ainda assim, perante o monturo das decepções e mágoas, o amor é o esteio da família espiritual. Esse capítulo das obras espirituais, nesse capítulo das obras espirituais, muitos de nós somos colocados pela reencarnação no caminho de nossas afinidades. Como a Terra ainda é uma escola de reeducação, tais afinidades, resgatadas pelo esquecimento do passado, surgem nas fileiras dos serviços doutrinários, abrindo-nos, atraindo-nos para uma proximidade espontânea, irresistível, um encanto para caminhar juntos no ideal do enobrecimento moral. Entretanto, se descuidamos de viver os convites da boa nova evangélica, amar-se tal qual é e seguir adiante, amar ao próximo tal qual é e deixar por conta do Altíssimo a educação e a misericórdia para com as próprias falhas, e amar a Deus, agradecer, envolver-se na gratidão de existir a de eterno, e esse amor incondicional que manifesta a nosso favor e a favor de todos aqueles com os quais compartilhamos o existir. Nessa conjuntura, mesmo os afins são convocados a intenso esforço de recuperação para se amarem, sendo-lhes exigido tributos de sacrifício, renúncia, abnegação, ternura, no intuito de conseguirem, de seguirem, de manterem a obra do Cristo. Que se ergue sob a égide da espiritualização. Então, nesse trabalho conjunto,
de almas afins, da família espiritual, ocorre uma educação solidária, se recuperando para se amarem, mostrando tributos de renúncia, de sacrifício, para se amarem, ternura, trabalho perseverante, abnegação, sob a égide da espiritualização, para se amarem. Então, nem mesmo as afinidades são garantia de êxito. E a pergunta fica para o professor e a dona Modesta responder. Afinidade, assim como tudo na vida, nos brinda. Afinidade, como tudo na vida, nos brinda para celebrar o bem. São responsabilidades pelas quais devemos zelar com a máxima prudência. Afinidade, zelar com a máxima prudência para que jamais se transforme num pasto de arbitrariedade. Um espelho onde a gente projete as nossas carências. Olha que interessante, hein? Afinidade, como tudo na vida, nos brinda para celebrar o bem. São responsabilidades para as quais devemos zelar com a máxima prudência, para que jamais se transforme num pasto de arbitrariedade. Aqui eu mando, aqui eu faço, aqui eu quero, aqui eu extravaso, que eu não consigo extravasar lá fora, ou um espelho para projetar nossas carências, ou seja, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu me vitimizo e fico querendo carinho, colo, né? Afinidade espiritual deve significar arrimo. Afinidade espiritual deve significar arrimo para confiança, estímulo para crescer sem os equívocos da ilusão. Então, a afinidade espiritual faz com que se cobre reciprocamente crescer sem se iludir, sem se equivocar na ilusão. Seja como for, esteja certo, Marcondes, de que nem mesmo entre os afins, a construção do reino do Cristo na intimidade exigirá tempo, devoção para a construção de relações sadias, duradouras, que libertem e edifiquem valores imortais. Repetindo, seja como for, Marcondes, esteja certo que mesmo entre os afins, a construção do reino do Cristo na intimidade exigirá tempo, devoção para a construção de relações sadias, duradouras, que libertem e edifiquem os valores morais, os valores imortais. Pelo que vejo, tinha conceitos muito superficiais da afinidade espiritual. Continuando a dona Modesta, para muitos, afinidade é estar com aquele que pensa da mesma maneira. Para muitos é isso. Ou aqueles que têm os mesmos gostos. E não é, dona Modesta. Os afins à luz do espírito imortal são aqueles que constroem juntos, na fieira do tempo, a devoção espontânea, o respeito incondicional. Repetindo. Para muitos, afinidade é estar com aquele que pensa da mesma maneira, ou que tem os mesmos gostos. E não é, dona Modesta? Afins à luz do espírito imortal são aqueles que constroem juntos na fieira do tempo, devoção espontânea, respeito incondicional, fazendo-se amigo
honesto, companheiro, leal, ao regime da confiança espontânea, ainda mesmo que divirjam sobre os mais variados pontos de vista. Repetindo, a luz do Espírito imortal são aqueles que constroem juntos, na fieira do tempo, a devoção espontânea. Respeito sem reservas, fazendo-se amigos honestos, companheiros leais, regime de confiança espontânea. Ainda mesmo que divirjam sobre os mais sagrados pontos de vista. Na obra do Cristo, os afins são os que decidem se amar. Na obra do Cristo, os afins são aqueles que decidem se amar, apesar das diferenças. Então, vamos repetir, ó. A luz do Espírito imortal constroem juntos devoção espontânea, respeito incondicional, amigos honestos, companheiros leais, confiança espontânea, ainda mesmo que divirjam quanto a pontos de vista. São os que decidem se amar, apesar das diferenças. A conversa, então, tomava rumos instrutivos, sem perder o encanto do momento festivo, um verdadeiro recreio educativo. Professor Cícero, Dona Modesta já haviam repetido essa história diversas vezes, contam-na todas as vezes, como seja uma novidade, com o mesmo desvelo, com o mesmo entusiasmo. Muita paz. A próxima leitura, então, vai ser capítulo 25, Planos para o Futuro. São 10 páginas, mais ou menos. E parece que é o último capítulo. Depois tem um anexo. Senhor Jesus, agradeço por essa oportunidade. Agradecemos a Dona Modesta, Dr. Bezerra, Eurípides, a essa equipe que certamente faz parte desse projeto, que é abrir as nossas mentes para o momento decisivo em que todos estamos envolvidos, e pela nossa idade, inclusive, essa turma aí, né, de 40, 50, faz parte da nossa época. Então, agradecemos por saber que, em meio a essa circunstância, tantos companheiros estão aí ombreando essa tarefa de não repetir equívocos. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, Jesus. Agradecemos mais uma vez a essa equipe do Hospital Esperança, que nos acolhe, que nos envolve, que permite que possamos ter a oportunidade de saber um tanto mais da história, de seus esforços, da história de nós outros, que caminhamos na busca da compreensão e da melhora de nós mesmos, para sermos pirilampos a caminhar por aí rumo à estrada de amor delimitada pelo Cristo divino.